espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Os limites da consciência, página 23. Conhecemos a consciência como um cavalo conhece o cavaleiro que o monta, e como um timoneiro conhece as estrelas pelas quais calcula sua posição e orienta seu rumo. O problema é que o cavalo é montado por muitos cavaleiros e, no navio, muitos timoneiros olham para muitas estrelas. É importante saber a quem os cavaleiros obedecem e que direção o capitão indica ao navio. A resposta. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Assemelha-se ao cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o arrependimento. Assemelha-se ao timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao arrependimento. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, uma certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. Culpa e inocência. É em nossos relacionamentos que experimentamos a consciência, pois todas as ações que produzem efeitos sobre o outro são acompanhadas por um sentimento de culpa ou de inocência. Assim como os olhos, ao ver, distinguem constantemente o claro e o escuro, esse sentimento discerne a cada momento se nossa ação prejudica ou favorece o relacionamento. O que causa dano a ele é experimentado como culpa, o que o favorece como inocência. Por meio do sentimento de culpa, a consciência nos puxa as rédeas e nos impele a mudar de direção. Pelo sentimento de inocência, ela nos solta as rédeas e um vento fresco infla as velas do nosso barco. Isso se assemelha ao que sucede com o equilíbrio físico. Assim como um sentimento interno, por meio de sensações de conforto e desconforto, constantemente nos impulsiona e dirige para nos mantermos em equilíbrio. Em outro sentido interno, por meio de sensações diferentes de conforto e desconforto, nos impulsiona e dirige constantemente para mantermos nossos relacionamentos significantes. O sucesso dos relacionamentos depende de condições que, no essencial, nos são pré-estabelecidas, como acontece com o equilíbrio físico em relação às orientações básicas, em cima e embaixo, na frente e atrás, à direita e à esquerda. De fato, caso desejemos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Entretanto, um reflexo inato força a compensação antes que haja um acidente e nos equilibramos a tempo. Da mesma forma, um sentido de equilíbrio superior ao nosso arbítrio vela sobre nossos relacionamentos e atua como um reflexo de correção e equilíbrio quando nos desviamos das condições de sucesso e colocamos em risco nossos relacionamentos. À semelhança do sentido interno de equilíbrio corporal, o sentido interno dos relacionamentos percebe cada indivíduo, juntamente com seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e dirige o indivíduo por meio de diferentes sensações de desprazer e de prazer. Esse desprazer é sentido como culpa, esse prazer como inocência. Assim, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor. Ele as atrela a um carro, guia-as numa direção e elas puxam o carro,
como uma parelha presa a uma corda. Alternando seus impulsos, fazem progredir o relacionamento e o mantêm na trilha. Às vezes, tentamos tomar as rédeas nas mãos, mas o cocheiro não as solta. Nesse carro, só viajamos como prisioneiros e convidados. E o nome do cocheiro é consciência. As condições prévias. Entre as condições que nos são pré-estabelecidas para os relacionamentos humanos, incluem-se o vínculo, o equilíbrio, a ordem. Satisfazemos a essas três condições sob a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou vontade. Essas condições são sentidas por nós como básicas porque as experimentamos simultaneamente como necessidades básicas. O vínculo, o equilíbrio e a ordem se condicionam e complementam mutuamente. Juntos, são experimentados como consciência. Por conseguinte, experimentamos também a consciência como instinto, necessidade e reflexo, basicamente idêntica às necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem. As diferenças. Embora essas três necessidades de vínculo, equilíbrio e ordem atuem sempre em conjunto, cada uma delas tenta impor seus objetivos através de um peculiar sentimento de culpa e inocência. Por conseguinte, sentimos a culpa e a inocência de maneiras diversas, de acordo com o fim e a necessidade a que servem. Quando estão a serviço do vínculo, experimentamos a culpa como exclusão e distância, e a inocência como conforto e proximidade. Quando estão a serviço do equilíbrio entre dar e tomar, vivenciamos a culpa como obrigação e a inocência como liberdade ou reivindicação. Quando estão a serviço da ordem, vivemos a culpa como transgressão e medo de punição, e a inocência como retidão e lealdade. A consciência serve a cada um desses fins, mesmo quando se opõem entre si. Sentimos essas contradições na consciência, pois, muitas vezes, a consciência exige, a serviço do equilíbrio, o que nos proíbe a serviço do vínculo e nos permite, a serviço da ordem, o que nos impede enquanto serve ao vínculo. Por exemplo, quando retribuímos, na mesma medida, a afronta que alguém nos fez, satisfazemos a necessidade de equilíbrio e nos sentimos justos. Com isso, entretanto, podemos sacrificar o vínculo. Para satisfazer tanto o equilíbrio quanto o vínculo, precisamos fazer ao outro um mal um pouco menor do que ele nos fez. Então, talvez o equilíbrio sofra, mas o vínculo e o amor ganham. Inversamente, quando retribuímos um bem recebido de alguém na mesma medida, obtemos um equilíbrio, mas dificilmente nasce um vínculo. Para que o equilíbrio também gere um vínculo, precisamos fazer ao outro um bem um pouco maior do que ele nos fez. Ele, por sua vez, ao compensar, precisará fazer-nos um bem um pouco maior do que terá recebido de nós. Então, o intercâmbio do dar e tomar leva ao equilíbrio e também a uma troca duradoura, ao vínculo e ao amor. Experimentamos contradições semelhantes entre a necessidade de vínculo e a necessidade de ordem. Quando uma criança faz algo errado e sua mãe a manda brincar sozinha no quarto por 1 hora e realmente a deixa lá todo esse tempo, ela satisfaz a ordem. Mas a criança fica zangada com ela e com razão, porque a mãe, por causa da ordem, foi contra o amor. Se, ao contrário, depois de um tempo, ela dispensa a criança do resto da pena, vai contra a ordem, mas reforça o vínculo e o amor entre ela e a criança. Portanto, não importa como seguimos a nossa consciência, nós nos sentiremos tanto livres como culpados. Os diferentes relacionamentos. Da mesma forma como nossas necessidades, nossos relacionamentos também são diferentes e seus interesses se contradizem. O que serve a um relacionamento pode prejudicar o outro. E aquilo que num relacionamento nos é acreditado como inocência, em outro nos precipita num sentimento de culpa. Assim, talvez,
por um único ato, respondemos a muitos juízes e um deles nos condena, enquanto o outro nos declara inocentes. A ordem. Experimentamos a consciência, às vezes, como se ela fosse um indivíduo único. Entretanto, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes perseguem diferentes objetivos, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, e procuram se impor de diferentes maneiras. Nisso, eles se apoiam ou se questionam mutualmente, pelo bem do todo. Não obstante, mesmo quando se contrapõem, serve a uma ordem superior. A semelhança de um general que, em diversas frentes, com diferentes tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diferentes êxitos. Essa ordem faz com que, pelo bem de um todo maior, em cada frente só se obtenham êxitos parciais. Por essa razão, só se consegue a inocência em parte. A aparência. Na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntas. Quem procura agarrar a inocência toca também a culpa. E quem é inquilino da culpa encontra a inocência como sublocatária. A culpa e a inocência também trocam de trajes com muita frequência, de modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então as aparências enganam e só os efeitos mostram o que era real. Vou contar-lhes uma pequena história a esse respeito. Os jogadores. Eles se apresentam como adversários, então se sentam frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro com diferentes figuras e complicadas regras. Lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam a seu jogo diversas figuras e, tensos, se mantêm em xeque até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então trocam de lado e de cor e recomeça o mesmo jogo, apenas uma outra partida. Mas quem joga muito tempo, muitas vezes ganha e muitas vezes perde, tornando-se, em ambos os lados, um mestre. O feitiço. Quem quer resolver os enigmas da consciência entra em um labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir, na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisam defrontar-se a cada passo com mitos e histórias que se enlaçam, como trepadeiras, em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontece. É o que pode suceder às crianças quando ouvem contar as histórias da cegonha, e pode ter sucedido aos prisioneiros ao lerem no porão do campo de extermínio: o trabalho liberta. Porém, às vezes, aparece alguém que tem coragem de olhar e quebrar o feitiço, como aquela criança que, no meio da multidão ensandecida que aclamava o ditador, aponta e diz em alto e bom som o que todos sabem, mas ninguém ousa admitir ou confessar: ele está nu. E há também a história do músico que se coloca à beira da estrada por onde iria passar o encantador de ratos com seu séquito de crianças. Contrapondo-lhes outra melodia, ele consegue fazer com que alguns saiam de sua marcha mecânica. O vínculo. A consciência nos vincula ao grupo que é importante para a nossa sobrevivência, sejam quais forem as condições que ele nos imponha. Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Ela está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente, em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele como uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade. Quer ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo que promova ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo, e temos má consciência
quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer a ele. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único. Como o açúcar e o chicote num adestramento, eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor, como um camaleão, para proteger-nos. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra junto ao pai, uma na família e outra na profissão, uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor ao vínculo, ao medo da separação e da perda. E o que fazemos quando um vínculo se contrapõe a outro? Procuramos, da melhor forma possível, o equilíbrio e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. A consideração. Um homem e uma mulher perguntaram a um professor como deveriam proceder com relação à família. A mãe frequentemente tinha de impor limites a ela, e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhes expôs em 3 frases as regras de uma educação de sucesso. Na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo, de diferentes maneiras, o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. Quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Depois, o professor sugeriu aos pais que se permitissem perceber onde e como sua filha os amava. Então, eles se entreolharam e um sorriso passou pelo rosto de ambos. Finalmente, o professor aconselhou ao pai que, de vez em quando, desse a perceber à filha como fica contente quando ela fica bem com a mãe. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas, logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e, com ele, também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados. Numa família são os filhos, numa empresa, os trabalhadores de nível inferior, num exército, os soldados rasos e numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração. Nesse grupo se incluem os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em poços perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que, por seus pais ou antepassados, se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso, trago um exemplo. Cedendo o lugar. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornado: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu.
O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder seu lugar ao mais novo. Lealdade e doença. O amor ao vínculo se manifesta também em casos de doenças graves, como, por exemplo, na anorexia, pois o anorexo, em sua alma infantil, diz a um dos pais: antes desapareça eu do que você. Por isso, uma doença como essa é muitas vezes difícil de curar, porque para nossa alma infantil ela é um atestado de inocência e, por meio dela, esperamos assegurar e preservar nosso direito de pertencer. Essa doença se associa ao sentimento de lealdade. Inversamente, e apesar das afirmações em contrário, a solução ou a cura é temida e evitada porque está associada ao medo de perder o direito de pertencer e ao sentimento de culpa e traição. O limite. A consciência, ao mesmo tempo que liga, também delimita e exclui. Por isso, para continuar pertencendo ao nosso grupo, frequentemente nos sentimos obrigados a recusar ou negar a outros o direito de pertencer que reivindicamos para nós, pelo simples fato de serem diferentes. Então, nos tornamos, por obra da consciência, temíveis para os outros, pois exatamente o que tememos para nós mesmos: a exclusão do grupo, como a pior consequência de uma culpa e como a ameaça extrema. Temos de desejar ou fazer aos outros, em nome da consciência, só porque são diferentes. E assim, como procedemos com os outros procedem conosco, em nome da consciência. Então nos impomos mutualmente um limite para o bem, mas o abolimos para o mal, em nome da consciência. Assim, culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal. Frequentemente cometemos ações más com boa consciência e ações boas com a má consciência. E cometemos ações más com boa consciência quando servem ao vínculo que nos une ao grupo importante para a nossa sobrevivência, e cometemos ações boas com má consciência quando elas colocam em risco nossa vinculação a esse grupo. O bem. Consequentemente, o bem que reconcilia e promove a paz precisa superar os limites que a consciência nos impõe por meio do vínculo a grupos particulares. Esse bem segue uma outra lei, uma lei oculta, que atua nas coisas pelo simples fato de existirem. Contrariamente a esse modo típico da consciência, essa lei atua de modo silencioso e despercebido, como a água que flui por baixo do solo. Só percebemos sua presença pelos efeitos. A consciência fala enquanto as coisas são. Por exemplo, uma criança vai a um jardim, maravilha-se com as plantas que crescem, escuta um pássaro na moita. Então sua mãe lhe diz: "Isso é bonito." A partir daí, em vez de se maravilhar e escutar, a criança ouve palavras e sua relação com o real passa a ser substituída por juízos. A consciência de grupo. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Quando, por exemplo, uma filha, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família e, por isso, é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde uma sobrinha imitará a vida dessa tia e, sem perceber essa conexão e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla, que atua secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal
e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente, que atua no oculto, permanece despercebida, da mesma forma como a ordem a que ela serve. Muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem. Somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, portanto, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos da nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida e menos ainda expiada. Seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também deem aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração e retornem para o lugar que lhes é devido na família ou no grupo. O direito de pertencer. A consciência de grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Vela pelo vínculo no sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. A compensação no mal. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz com que um outro membro do grupo venha representar o excluído. Ele imita então o destino daquele sem ter a consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego no mal que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência de grupo. Em cada grupo há uma hierarquia, que se orienta pela precedência no tempo. Isso significa que, de acordo com essa ordem, o que chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto, um primogênito tem precedência sobre os demais irmãos e um tio tem precedência sobre seu sobrinho. Consequentemente, a compensação que obedece à consciência de grupo não faz justiça aos seus sucessores, pois não os equipara aos antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram nos assuntos dos antecessores, seja para valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo que posteriormente, de seu destino funesto.
Influenciado pela consciência de grupo, o sucessor reage à própria presunção com uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um indivíduo, aparentemente perseguindo nobres fins, encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em potência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado em tragédia. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentiu um anseio insaciável que ela não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo nem visitar seus meios-irmãos. Nesse interim, emigrara para a Austrália e todas as conexões pareciam rompidas. Não obstante, sua irmã, a cliente, restabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A meia-irmã desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. No workshop, uma mulher começou a tremer descontroladamente o corpo inteiro. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: "A quem pertence esse tremor?" Ela respondeu: "Não sei." Ele perguntou ainda: "Não será um judeu?" Ela respondeu: "A uma judia." Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa, e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim ficou claro que havia uma razão oculta que explicava seu comportamento. O pai dele, que sofria de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando às vezes visitava sua família, a mulher e o filho corriam risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato com ela também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: "Vovô, quando é que você finalmente vai morrer e desocupar seu lugar?" O avô achou muita graça, mas o rapaz nunca mais conseguiu esquecer aquela frase. O dirigente do grupo disse a ele que a frase foi verbalizada pela criança porque não pôde ser dita em outro contexto. Eles decidiram investigar a história familiar e descobriram que há muitos anos atrás o outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com sua secretária e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença: "Quando é que você finalmente vai morrer e desocupar o seu lugar?" pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Primeiro, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a sentença funesta e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo.
Foi-me contado por um cliente através de uma carta, e atenho-me rigorosamente a essas informações. A expiação. A bisavó do cliente casou-se com um jovem camponês e engravidou dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, no dia 31 de dezembro e, segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido e que isso teve relação com a morte do primeiro. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente similar. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro aos 27 anos. Portanto, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido da bisavó. E enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó por ocasião da morte de seu primeiro marido. O filho do suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha o pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se, mas ela e o seu segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e a quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da bisavó, olhasse para ele, fizesse a ele uma profunda referência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração. Por favor, me abençoe se eu fico. Então, o fiz dizer à bisavó e ao bisavô: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente para trás e a deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. A solução. Neste último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. A compreensão. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites da consciência pela compreensão. Onde as consciências cegam, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe.
Onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu-lhe: Pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou: Minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem em todas as direções até a linha do horizonte estava banhada de luz. O sol se pôs e com ele o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, as estrelas luziram. O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, Bert Hellinger, 2009, editora Atma. Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar, página 32. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E, como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como ao sentido e à alma por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos às mesmas leis, e relacionamentos de diferentes espécies seguem leis diferentes. As ordens do amor entre filhos e pais diferem das ordens do amor das relações dentro do grupo familiar. As leis do amor para o relacionamento de casal diferem daquelas para o casal, como pais em relação a seus filhos. Finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para que o experimentemos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais e, secundariamente, aquilo que os pais lhes dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais posteriormente transmitem a outros e, principalmente, como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes tomou, e tem o direito de tomar porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, pois também já tomou mais, e quem vem depois precisa tomar ainda mais. Entretanto, também ele, quando já tiver tomado bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Essa ordem também vale para o dar e o tomar entre irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vierem depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro.
O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo, e o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Essa se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos que aquele que recebe honre a dádiva recebida e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia. Como dar e o tomar, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do tomar, que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos tomam, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence. Dão-lhes, com a vida, a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão e também nada podem excluir dela ou reservar-se para si. E por essa razão, os filhos, quando tomam dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela, pois os filhos não somente têm os seus pais, eles são os seus pais. Faz parte, portanto, das ordens do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade, significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais. Aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos emaranhamentos no destino dessa família, na culpa dessa família ou no que haja de pesado e de leve nessa família, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos desta concordância, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima, e lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhes agradecemos pelo presente da vida. Nós podemos dizer: agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão.
Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. E tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como sua filha, o seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu, o filho, a filha, certo para você. Você é a grande, eu sou o pequeno, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai: Querido papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho, sua filha. Você é o pai certo para mim. Eu sou seu filho, certo para você. Eu sou sua filha, certa para você. Você é o grande, eu sou o pequeno, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo, sente-se certo e inteiro. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam, por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então também se fecham ao lado bom dos pais e não tomam a vida em sua totalidade. Muitos que se recusam a tomar completamente seus pais procuram compensar essa carência e, então, talvez busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas não passa, neste caso, de uma busca secreta do pai não tomado ou da mãe não tomada. Contudo, quem rejeita seus pais rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo. Mas, quando falo disso, deparo com um assentimento imediato. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de seus pais. Precisamos concordar com isso também. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa. Por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, fomos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Nossos pais não nos dão somente a vida, eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é adequado que tomemos tudo isso tal como recebemos deles. Então, lhes dizemos: eu tomo tudo com amor. E é claro que isso faz parte. Eu tomo com amor. Essa é uma forma de tomar que equilibra ao mesmo tempo, porque os pais se sentem apreciados e respeitados e dão com mais prazer. Se tomamos de nossos pais dessa maneira, via de regra, é o bastante. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou quanto desejamos, mas, via de regra, é o bastante. Quando o filho se torna adulto, diz aos pais: recebi muito, e isso basta. Eu o levo comigo em minha vida. Então ele se sente satisfeito e rico, e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna
independentes. A seguir, o filho diz ainda aos pais: "E agora eu os deixo em paz." Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais, e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: "Vocês têm de me dar mais." O coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho insiste em sua exigência aos pais, não pode se tornar independente, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm o filho. O que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal, e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem tomá-lo dos pais, pois cada um é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando o filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria e sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e o tomar, que serve à vida e à família, se inverte quando um mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume por um dos pais uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele, pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais, na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Ela pode dar esse bem a algum sucessor, não o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se intromete na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino difícil, já não resta a ambos a coisa em si, mas apenas o preço pago por ela. A arrogância. A ordem do dar e tomar na família é subvertida quando o mais novo, ao invés de tomar do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem tomar dos filhos e os filhos querem dar aos pais o que estes não tomaram dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Então, os pais querem tomar como se fossem filhos e os filhos querem dar como se fossem pais. Com isso, o dar e tomar, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força natural. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive um grupo, uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela a grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse: "Isso com seu pai eu posso resolver sozinha." E o pai lhe disse: "Isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso." A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: "Quem não consegue dormir acha que precisa vigiar." Aí contei-lhe uma pequena história de Borchardt. Em Berlim,
No final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado, pois achava que tinha de vigiar. Então chegou no senhor amável e lhe disse: Mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. Na noite seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando um filho infringe a hierarquia do dar e tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Isto porque, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete. Não se dá conta da própria arrogância e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, e só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm direito de exigir e de receber dos filhos. Isso é o que pode ser dito sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas a eles, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se estivesse unido por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertencem a esse grupo todos o que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir, pelo alcance dessa força e desse sentido, quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele o filho e seus irmãos, inclusive os mortos e os natimortos, os abortos provocados e espontâneos, os pais e seus irmãos, inclusive os mortos, os natimortos e os filhos abortados, bem como os nascidos fora do casamento e os meios-irmãos, os avós e algumas vezes os seus irmãos, eventualmente um ou outro dos bisavós. Incluem-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, como os parceiros anteriores dos pais ou dos avós, e todos cuja desgraça ou morte tenham resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos podem querer segui-lo. Às vezes, também, pais ou avós podem querer morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro, com frequência, também deseja morrer. Os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: "Eu sigo você". Muitas pessoas que têm câncer ou outra doença grave, sofrem um sério acidente ou estão em risco de suicídio, são pressionadas pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação e dizem, interiormente ao falecido:
eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em seu lugar, resgatando-o assim de seu destino. Por trás desse procedimento existe a frase: antes eu do que você. Por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver que alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar, e em particular as crianças, que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar dos outros. De tal substituição também pode ocorrer entre os parceiros de uma relação de casal. Ainda deve ser observado que esse processo transcorre de modo amplamente inconsciente, não sendo compreendido nem pelos que se oferecem para substituir, nem por aqueles que eles pretendem ajudar. Mas a pessoa que conhece os laços do destino pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A completude. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da completude do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua completude. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem através de uma identificação. Esse processo também transcorre inconscientemente e recai primeiramente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo sentimento de ódio, rejeição e sofrimento dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer, e nem seus pais têm consciência disso. A responsabilidade no grupo familiar. Assim, no grupo familiar, membros inocentes frequentemente são induzidos a responder por membros culpados, e a injustiça que os antecessores cometeram ou que foi cometida contra eles precisa ser reparada e compensada pelos sucessores. E são principalmente as crianças que essa força superior encarrega de equilibrar a injustiça. Isso certamente se liga ao fato de que, dentro do grupo familiar, também vigora uma hierarquia que concede prioridade aos membros anteriores sobre os posteriores, fazendo com que estes fiquem a serviço daqueles e sejam sacrificados em benefício deles. Portanto, no que diz respeito ao equilíbrio, não existe justiça no grupo familiar, no que toca à equiparação entre as pessoas. Direitos iguais de pertencimento. Entretanto, vigora no grupo familiar uma lei básica que reconhece a todos os que fazem parte do grupo o mesmo direito de pertencer. Esse direito é negado a alguns membros em muitas famílias e grupos familiares. Por exemplo, um homem casado tem um filho fora do casamento e sua mulher diz:
Não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem à nossa família. Ou quando um membro da família teve um destino difícil. Por exemplo, quando a primeira mulher do avô morreu de parto. Esse destino amedronta os outros e eles silenciam sobre essa pessoa, como se ela já não pertencesse à família. Ou ainda, quando um membro da família exibe um comportamento que foge às regras, os outros lhe dizem: "Você é uma vergonha para nós", e por isso o excluímos da família. Muitos casos de arrogância moral significam apenas na prática que uns estão dizendo a outros: "Temos mais direito de pertencer à família do que vocês", ou "Vocês têm menos direito de pertencer do que nós", ou ainda "Vocês perderam seu direito de pertencer". Nesse caso, bom significa apenas "tenho mais direitos", e mal significa somente "você tem menos direitos". Muitas vezes também se nega esse direito a crianças que nasceram mortas ou faleceram prematuramente, na medida em que são esquecidas. Às vezes, os pais dão ao próximo filho o nome do irmão falecido, como se dissessem a ele: "Você não pertence mais à família, temos um substituto para você". Assim, a criança morta perde até mesmo o próprio nome. Quando os membros de um grupo familiar negam a um antepassado o direito de fazer parte dele, seja porque o desprezam ou temem o seu destino, seja porque não reconhece que ele cedeu lugar a outros da família ou que ainda lhe devem algo, então alguém mais novo, pressionado pelo destino da compensação, identifica-se com o mais velho, sem que tenha consciência disso e sem que possa evitá-lo. Assim, sempre que se nega a algum membro o direito de pertencer, existe no grupo familiar uma pressão irresistível para restaurar a completude perdida e para compensar a injustiça cometida, no sentido de que o membro excluído seja representado e imitado por outro membro da família. Nesse contexto, sobreviventes de uma família também sentem culpa diante de um membro que morreu prematuramente, como se fosse injustiça com o morto o fato de continuarem vivos. Então, querem compensar a injustiça impondo limites à sua própria vida, desconhecendo a razão por que o fazem. As ordens do amor. O grupo familiar é dominado por uma ordem arcaica que aumenta a desgraça e o sofrimento, em vez de impedi-los. Pois, se algum sucessor, pressionado por um sentido cego de compensação, quiser posteriormente colocar em ordem algo que aconteceu a um antecessor, cria um ciclo vicioso e o mal não acabará mais. Nesse tipo de ordem, mantém sua força enquanto permanece inconsciente. Entretanto, quando vem à luz, podemos cumprir sua finalidade de outra forma e sem consequências funestas, pois efetivamente atuam outras ordens que, mesmo no que diz respeito ao equilíbrio, concedem aos membros mais novos os mesmos direitos dos mais antigos. A essas ordens eu chamo ordens do amor. Em contraposição ao amor cego, que procura compensar o mal com o mal, esse amor é sábio. Ele compensa de forma curativa e, através de boas ações, põe um fim nos acontecimentos nefastos. Ilustrarei isso com alguns exemplos, começando com as frases: "Eu sigo você" e "antes eu do que você". Quando alguém diz interiormente essas frases, sugiro que as diga diretamente para a pessoa que deseja seguir ou em cujo lugar está disposto a sofrer, expiar ou morrer. Quando ele realmente olha essa pessoa nos olhos, não é capaz de dizer essas frases. Percebe que ela também o ama e recusaria seu sacrifício. O passo seguinte seria dizer a essa pessoa: "Você é grande, eu sou pequeno. Eu me curvo diante de seu destino e tomo o meu destino como me é dado. Por favor, abençoe-me se fico e se deixo que você se vá, com amor." Então, fica ligado a essa pessoa com um amor muito mais profundo que quando quer segui-la ou assumir o destino dela em seu lugar. Então, essa pessoa, em vez de representar uma ameaça,
como talvez tivesse receado, passará a velar com amor pela sua felicidade. Ou se uma pessoa quer seguir alguém na morte, por exemplo, uma criança que quer seguir um irmão prematuramente falecido, essa pessoa pode dizer: você é meu irmão, eu honro você como meu irmão, você tem um lugar no meu coração. Eu me curvo diante do seu destino da forma como foi, e tomo o meu destino como me foi determinado. Então, ao invés de os vivos se juntarem aos mortos, são os mortos que se juntam aos vivos e velam por eles com amor. Ou se uma criança se sente culpada por continuar viva quando o irmão morreu, pode dizer a ele: querido irmão, você morreu. Eu ainda vivo mais um pouquinho e depois morro também. Assim, a presunção diante dos mortos cessa e a criança que vive pode viver sem sentimento de culpa. Ou quando um membro do grupo familiar foi excluído ou esquecido, a completude pode ser restabelecida na medida em que os excluídos são reconhecidos e respeitados. Isso é basicamente um processo interno. Então, por exemplo, uma segunda mulher diria à primeira: você é a primeira, eu sou a segunda. Eu reconheço que você cedeu lugar para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, ela ainda pode dizer: reconheço que tenho meu marido à sua custa. E acrescentar: por favor, olhe com carinho para mim. Se o tome conservo como meu marido, e olhe também com carinho para meus filhos. Nas constelações familiares, pode-se ver como se relaxa o semblante da primeira mulher e como ela é capaz de concordar com o pedido por ter sido respeitada. Então a ordem é restabelecida e já não é necessário que alguma criança represente esta mulher. Vou ainda dar outro exemplo. Um homem ainda jovem, empresário e representante exclusivo de um produto em seu país, chega dirigindo um Porsche e fala de seus êxitos. É evidente que possui poder e um charme irresistível, mas ele bebe e seu contador o adverte de que está retirando da empresa muito dinheiro para fins pessoais, pondo o negócio em risco. Apesar dos êxitos que tivera até então, ele secretamente tensionava arruinar-se. Apurou-se que sua mãe mandara embora seu primeiro marido porque ele, segundo sua expressão, era um bolha. Depois casou-se com o pai do cliente, levando para o novo matrimônio um filho do casamento anterior. Este, porém, não pôde mais ver o próprio pai e perdeu o contato com ele, nem mesmo sabia se o pai ainda estava vivo. O jovem empresário percebeu que não ousava continuar tendo sucesso porque devia sua vida à infelicidade do irmão. A solução que encontrou foi a seguinte: primeiramente, reconheceu que o casamento de seus pais e sua própria vida estavam associados pelo destino às perdas sofridas pelo irmão e pelo pai dele. Em segundo lugar, conseguiu, apesar disso, dizer sim à sua própria sorte e dizer aos outros que se considerava igual a eles e com os mesmos direitos. Em terceiro lugar, dispôs-se a prestar a seu irmão um favor especial, como prova de sua vontade de equilibrar as contas entre o dar e o tomar. Assim, resolveu procurar o pai de seu meio-irmão, que tinha desaparecido, e promover um reencontro entre eles. Onde as ordens do amor são aplicadas, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a que pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade sinistra de equilibrar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. O sucesso acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independentemente do que tenha feito. E quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, abençoam-nos. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles. E, de posse de todos os que nos pertencem,
sentimos-nos inteiros e plenos.